Boa noite, irmãos. Uma alegria poder retornar aos lares neste meio de semana com a mensagem, com o estudo da Palavra de Deus. Uma saudação aos irmãos membros de nossa igreja, aqueles que estão acompanhando constantemente o nosso estudo, e a um grande número de amigos que estão cerrando fileira conosco e acompanhando-nos nesse estudo. Temos irmãos de fora do estado e fora do país acompanhando com carinho as nossas programações. Irmãos, gostaria de pedir a atenção dos irmãos para estarem orando. Reserve um tempo, ainda esta noite, após o nosso estudo e a palavra da irmã seminarista Viviane, reserve algum tempo para estar intercedendo por esses nomes que vou colocar e por outros que vocês, porventura, tenham conhecimento, estejam enfermos, sejam pessoas carentes do cuidado, do carinho de Deus. Continuemos orando, irmãos, em favor da irmã Gláucia. A informação que temos é que ela já foi para casa, está em casa, mas ainda convalescente. Estejamos orando em favor desta querida irmã. Oremos também em favor da irmã Rosalva, esposa do pastor Francisco Nunes, que pregou no domingo à noite no nosso culto online. A propósito, quero agradecer àquele querido irmão pela mensagem e aos demais irmãos e amigos que enviaram saudações fraternais e elogiosas pela passagem do meu aniversário, o dia do pastor. Muito obrigado a todos, mas oremos em favor da irmã Rosalva. Ela está enferma e carente dos cuidados e do carinho de Deus. Oremos em favor da irmã Cláudia Luguin. Ela continua pedindo as orações em favor dela, que está fora do país, e do seu esposo, o irmão Aloísio, que eles possam estar bem, que eles possam estar alcançando a vitória naquilo que eles planejaram para a vida deles, e em especial, que eles estejam encontrando uma boa igreja onde servir ao Senhor lá em Portugal. Oremos em favor do irmão, a irmã Idalíria Antunes. Ela pede em favor do seu primo Osaiton, que está com câncer numa situação muito grave, e ela está preocupada e pede que a igreja coloque esse nome diante do Senhor em oração. Também, irmãos, estamos informados de que a irmã Amelinha passará por uma cirurgia. Se não estou enganada, ela teve um acidente e fraturou o fêmur. Eu tenho a impressão que esse é o seu problema, e a informação que eu tenho aqui é apenas que ela já fez o risco cirúrgico e está na iminência de ser submetida à cirurgia. Oremos por ela. Ela já é uma pessoa bem idosa, uma pessoa querida, que ao longo do tempo trabalhou, enquanto teve energia, força, ela trabalhou com firmeza aqui em nosso ministério, na nossa igreja, ajudando de várias maneiras. Oremos pela irmã Amelinha. Orem pelo Gerson Anselmo. Gerson Anselmo é esposo da irmã Eunice Ferreira. Ele está internado no Rio Dor e com problemas seríssimos, e nós esperamos que o Senhor tenha misericórdia dele, devolva-lhe saúde, e ele também possa ser alcançado pela salvação em Cristo Jesus, porque ele conhece a verdade, conhece a palavra. Oremos, irmãos, em favor do irmão Aloísio Cunha, pela vida dele, pela vida familiar dele, está com problemas familiares. Também oremos pela esposa dele, a irmã Marilena, que Deus possa ter compaixão dessas vidas, especialmente da vida de Marilena, e Deus abençoe grandemente a vida do irmão Aloísio, um servo dedicado ao Senhor. Oremos ao Senhor. Pai,
Te agradecemos por este dia, pelo privilégio desse encontro, a alegria de aqui estarmos, ó Pai, para a glorificação do Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, pela assistência a este estudo, que este estudo possa estar abençoando e enriquecendo espiritualmente muitas vidas. Agora, Pai, queremos colocar diante do Teu trono os nomes aqui citados. Lembramos da irmã Rosalva, da irmã Ana, do irmão Aloísio, da irmã Marilene, da irmã Indalíria, que pede em favor do primo, e tantos outros pedidos, ó Pai, que talvez não tenham chegado ao nosso conhecimento, mas o Senhor, que conhece todas as coisas, os nossos corações e sonda as nossas mentes, está ciente de que muitos dos Teus filhos e servos estão pressurosos por pessoas queridas que estão enfermas. Pedimos ao Pai que tenhas compaixão da humanidade e dá-nos, ó Pai, livramento deste vírus que tem tumultuado tantas vidas e tem trazido intranquilidade a tantas pessoas e prejudicado, inclusive, a vida administrativa de suas igrejas. Ó Pai, queremos pedir em favor da Convenção Batista Carioca, Pastor Newton, o seu diretor. Tenha misericórdia, ó Pai, do Teu Filho, dê porção dobrada da Tua graça, ânimo a ele para continuar administrando os problemas que surgem a cada dia. Abençoe as igrejas, ó Pai, da Convenção Batista Carioca, para que tenham recursos para contribuir com a Convenção, a fim de que a Convenção possa resolver os seus problemas administrativos financeiros. Abençoe também, Senhor, a diretoria da Convenção, na pessoa da sua presidente, dê porção dobrada da Tua graça aos Teus servos e serva. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, apenas mais uma palavrinha. Aguardem informações sobre a nossa programação de aniversário da igreja. A nossa igreja comemora o seu aniversário agora no dia 2 e 3 de julho. E estejamos, portanto, irmãos, atentos à programação que começará a ser divulgada nos próximos dias. Nós teremos a programação de aniversário, teremos batismos, ceia, mensagens, e entre as comemorações festivas, nós teremos o prazer de estar organizando mais uma filha. A Congregação Batista Fé e Vida estará sendo organizada no dia 3 de junho. Está sendo convocado o concílio de igrejas para as 16h30, ali na Estrada do Gabinal, onde localiza-se a congregação, a sede da congregação, bem próximo do posto de gasolina ali na Gabinal, já depois da empresa de ônibus. Continuamos, irmãos, na expectativa dos cultos presenciais, vespertinos, de nossa igreja. Queríamos ter começado agora no mês de junho, não foi possível, porque nós não queremos recomeçar os cultos e depois ter que parar novamente, e nós estamos então aguardando o desenvolvimento desse crescimento ou não da pandemia. Está aí na expectativa da terceira onda, estamos ouvindo os noticiários de situações críticas nos hospitais, recomendações das autoridades. Então nós estamos procurando ser obedientes nesse sentido, e esta é a razão, única razão. Ansiosos estamos para recomeçar o nosso culto à tarde, início da noite dominical. Então fique aguardando e orando ao Senhor para que tenhamos esse momento bem próximo de volta às nossas atividades. Que Deus abençoe a todos nesta oportunidade. Agora vamos ao estudo, irmãos, desta noite. Os efeitos da ação do Espírito Santo na vida dos crentes. Quero tomar o texto, irmãos, de João, Evangelho de João, capítulo 14,
a partir do versículo 16. Eu rogarei ao Pai para que Ele envie aquele que o ajudará, para que permaneça sempre com vocês, a saber, o Espírito Santo, o qual o mundo não conhecerá, porque não receberá, e jamais o verá. Mas vocês o conhecerão, porque Ele habitará em vocês e estará com vocês para sempre. Que Deus possa nos abençoar, queridos, na leitura dessa palavra e na interpretação deste texto nesta oportunidade. O Senhor Jesus Cristo, na sua ministração aos discípulos, deu ênfase à obra que o Espírito Santo realizaria na história da igreja através da vida dos crentes. E claramente ele disse que o Espírito Santo seria imprescindível para a conversão e regeneração da alma humana, preparando-a para o arrebatamento como igreja, para viver a eternidade com Deus nos céus. O arrebatamento da igreja, nós vamos ressuscitar ou seremos transformados e arrebatados como igreja. Mas só a alma crente, só a alma salva, só a alma regenerada poderá participar, há de participar deste grande acontecimento profético que nos aguarda no futuro. Conversão, irmãos, como sabemos, é a volta do homem para Deus. O homem comum caminha nesta vida na direção oposta a Deus. E a conversão é a meia volta dada pelo ser humano, mudando a direção, o rumo da sua vida, voltando-se para a direção de Deus. A regeneração é essa aproximação gradativa na caminhada do homem de retorno a Deus. Uma coisa é a conversão. Ele vai para lá, dá meia volta para cá. E nessa meia volta, o caminhar na aproximação de Deus é o que chamamos de regeneração. Então a regeneração é esse aproximar-se gradativo na caminhada de retorno a Deus. Sozinho, nenhum homem, nenhuma mulher jamais conseguiu ou conseguirá regenerar-se. Nós precisamos do Espírito Santo dando-nos força e poder para conseguir tal proeza. Para que a conversão aconteça na vida de qualquer ser humano, é necessário que a pessoa se reconheça pecadora e se convença de que precisa se arrepender, precisa sentir a necessidade de ser pecador e arrepender-se disso, de ser pecador. E é o Espírito Santo que, atuando na sua alma, na alma humana, convence-a a se afastar do pecado, que é maligno, e se aproximar da santidade, que é divina e benigna, e benignamente doada por Deus. Jesus disse aos discípulos que quando o Espírito Santo viesse, o homem se convenceria do pecado, tomaria conhecimento da justiça divina e saberia sobre o juízo final. Amados, sem se convencer de que é um pecador, o homem está indo na direção oposta a que Deus propôs em seus propósitos para ele, para o homem. Nenhuma criatura humana se arrepende sem que o Espírito Santo haja na vida dele. E sem se arrepender, o homem seguirá sempre na mesma direção,
direção oposta a Deus, e não haverá conversão. Sem conversão não haverá regeneração. E sem regeneração, meu querido, não há possibilidade de comunhão com Deus. E sem comunhão com Deus, não há possibilidade de salvação para a alma humana. Eu fico preocupado, queridos, vou abrir um parênteses aqui, fico preocupado porque nós estamos vivendo um tempo difícil. Sou pastor há 5 décadas e confesso que nunca me defrontei com uma situação entre a membresia da igreja como estamos vivendo agora. Parece que as pessoas estão dando, os crentes, pessoas que estou me referindo aos crentes, estão dando mais valor às coisas da carne, do mundo, do que valor às coisas de Deus. A impressão que eu tenho é que não houve conversão em muitos dos crentes com quem eu lido. Gente, algumas situações colocadas, algumas situações que vejo aí nas mensagens transmitidas pelo Facebook, pelo Zap, algumas situações, alguns comentários que me deixam estarrecido, porque não são comentários de crente, de pessoas que foram salvas, de pessoas que são regeneradas, pessoas que estejam caminhando em direção ao Senhor. Me desculpem, irmãos, mas eu tenho que falar com clareza. Conversão, meu querido, é a volta do ser humano para Deus. Regeneração é a transformação que se opera na vida do cristão, à medida que ele caminha na direção de Deus. E essa transformação significa abandono de vício, abandono de linguagem suja, abandono de comportamento sujo, abandono de homossexualismo. Isso tudo, a Bíblia condena com clareza o pecado. E essas coisas que citei são pecados condenados pela Bíblia. Não é condenado pelo pastor, não é condenado pela igreja, é condenado pela Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Minha pergunta... Respondam a si mesmo. Você já nasceu de novo? Você já nasceu espiritualmente por obra do Espírito Santo, após arrepender-se de ser um pecador e reiniciou a sua volta para a comunhão com Deus, com o Pai? Se você não se converteu de novo, se você não se converteu, se você não nasceu de novo, se você não se arrependeu de ser pecador, se você tem saudade do pecado, se você tem saudade das coisas que o mundo oferece, essa sujeira que o mundo está oferecendo, então, meu querido, desista, você está perdendo tempo. Porque seguir a Cristo é ser nova criatura para viver no céu como nova criatura, como homem e mulheres regenerados. Fica claro então que a regeneração do ser humano é uma ação que se processa na vida do homem que crê de modo sobrenatural numa operação do Espírito Santo e que nenhuma pessoa é capaz de se auto-regenerar ou regenerar alguém e que essa regeneração tampouco pode ser explicada, pois ela está muito além do intelecto humano e da mente científica mais qualificada. Você precisa dessa regeneração sobrenatural, amigo. Você precisa, meu irmão, você que já foi batizado na igreja, que eu sou obrigado a chamar de irmão, mas que está vivendo os sabores do mundo, com saudade do mundo. Faça aí um exame. Paulo recomenda, examine-se cada um a si mesmo. Examine sua vida, meu querido, e tome uma posição. Mas a obra do Espírito Santo, meu querido, minha querida, não se restringe apenas à conversão e à regeneração do crente. Ela não termina quando o crente se converte, ou está restrita somente ao ato da salvação e processo de regeneração. Pelo contrário, a conversão é o início do processo regenerador, a conversão, que é o princípio do processo regenerador, é também o início de muitas outras ações sobrenaturais na vida do crente. Jesus prometeu aos seus atentos discípulos, no dia da sua despedida,
recebereis poder sobre vocês quando vir o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém quanto Judeia e até os confins da terra. Meu querido, minha querida, esse texto está em Atos capítulo 1, versículo 8. Esta capacitação de poder por parte do Espírito Santo, ela foi necessária na vida dos discípulos e é necessária a todos nós, crentes, para garantir, para a garantia de sucesso na edificação e manutenção da Igreja de Cristo na Terra. Vou repetir, essa captação capacitação de poder por parte do Espírito Santo, ela é necessária para a garantia de sucesso na edificação e na manutenção da Igreja de Cristo na Terra. Somos a Igreja de Cristo. Eu costumo dizer na igreja, eu sou a igreja, você é a igreja. E a capacitação do Espírito Santo, o poder da igreja, dada pelo Espírito Santo, ela se manifesta ao mundo através da minha e da sua vida. Por isso a necessidade, meu querido, de santificação e de um viver diferente, sim, senhores, do mundo. Essa capacitação, irmãos, encontra-se hoje disponível a qualquer cristão que dela se aproprie. E é essa capacitação que habilita o crente, o cristão, à vitória. Muitas pessoas argumentam, pastor, mas é muito difícil viver nesse mundo hoje e não se contaminar com pecado. É difícil sim, muito difícil. Talvez eu diga mais, impossível, se você não for capacitado com o poder que o Espírito Santo dá ao crente para manifestar esse poder ao mundo como igreja. Habitando a alma humana cristã, o Espírito Santo fica a par de todo o pensamento, Salmo 139, de toda a emoção do cristão, e atua com permissão deste, levando-o a escolhas sábias e abençoadoras. É o Espírito Santo que opera nossa santificação, transformando o nosso caráter, moldando em nós uma moral espiritual que se diferencia da moral humana, levando-nos a um brilho reflexivo de Cristo ao mundo, mostrando ao mundo ímpio o padrão divino do bom viver, conforme os propósitos divinos para o viver humano. Ao permitirmos, pós-conversão, que o Espírito Santo habite em nós, ele passa a guiar-nos e a orientar-nos para vivermos e andarmos segundo os propósitos divinos. O Espírito Santo também opera a santificação do crente, transformando-o em uma nova criatura. Enquanto o perdão, a justificação, a salvação são atos momentâneos que só ocorrem uma vez na conversão, a santificação é um processo continuado e crescente, até que o crente alcance a perfeição na glória celestial. Aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo diz que o crente deve andar guiado pelo Espírito de Deus e não segundo os desejos carnais do homem natural. Você anda segundo o conselho de Deus ou segundo o conselho dos homens carnais? Deus quer que o cristão, o homem e a mulher salvos, tenham comunhão com Ele. Esta comunhão só é possível, meu querido, minha querida, só é possível pela presença do Espírito Santo em nós. Por isso,
Nenhum crente sincero ficará confortável atendendo à vontade da carne. Ficará à vontade, contrariando a vontade de Deus, manifesta através do Espírito Santo na sua vida. Vamos para a conclusão, meus queridos. O Espírito Santo dá poder ao crente para que este seja vitorioso na vida cristã e tenha força convicta para dizer não, para recusar o pecado. Devemos, irmãos, depender do Espírito Santo para que ele nos dê entendimento nas Escrituras, a palavra de Deus, para conhecermos o seu querer quanto ao nosso proceder, para mantermos com ele comunhão através do Espírito Santo, a pessoa da Santíssima Trindade, enviada para nos ajudar a viver no dia a dia. Eu sei, está muito difícil. Os nossos filhos estão aprendendo através da televisão, as nossas filhas, de um modo geral, todos nós, está aprendendo a viver na televisão, está aprendendo pela televisão, pelos filmes, pelos anúncios, pornografia, palavrões, homossexualismo. Homossexualismo é pecado. Nós respeitamos os homossexuais, amamos como Deus os ama. Deus ama o homem e a mulher homossexual e os quer salvar e deseja salvá-los. Nós, como igreja, eu como pastor batista, também os respeito, os amo muitíssimo, mas não posso ir contra a palavra de Deus que diz ser pecado o procedimento deles e que eles precisam da salvação em Cristo Jesus, não apenas para deixar essa vida, mas para viver uma vida santa aqui e na eternidade com Deus. Que o Senhor nos abençoe, amados. Amém. Pai, abençoe o estudo dessa noite, que ele possa encontrar eco no coração dos teus filhos, membros dessa igreja, e ajudá-los, ó Pai, a se posicionar contra a maldade crescente, maligna, que envolve a vida dos teus servos e da tua igreja neste presente século. Abençoa-nos como igreja, ó Pai, a continuarmos testemunhando o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Oi, gente, o Panorama Bíblico de hoje vai falar do livro 1 Crônicas. Bom, a autoria de 1 Crônicas é de Esdras, que foi um sacerdote escriba que liderou o retorno do povo judeu que estava exilado na Babilônia até Jerusalém. O livro ele vai tratar as mesmas histórias que 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis tratam, porém ele vai se aprofundar no relacionamento com Deus, vai tratar ali da questão do pecado, do arrependimento e do perdão divino. O livro ele vai falar da construção do templo, da importância do sacerdócio, dos rituais, da lei, do quanto o povo deveria dar honra a Deus e quando o povo desonrava a Deus, o que acontecia com o povo, como o povo era derrotado, quando ele se afastava de Deus, e isso tudo vai explicar a razão do exílio babilônico, do afastamento do povo de Israel, da sua aliança com Deus, caindo na idolatria e o castigo que eles receberam em função desse afastamento. Então, que essa leitura possa ser uma grande lição para o seu relacionamento com Deus.